Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu na terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 115. Salmo 115. Eu vou ler os versículos de 1 a 3, depois do 14 ao 18. 115, de 1 a 3, depois do 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E também do 14 ao 18, dos versículos 14 ao 18. O Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos sobre vós, sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à direção do silêncio. Nós, porém, bendizemos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Mais uma vez o versículo 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, te louvamos pelas tuas bênçãos, te louvamos pelo teu amor para conosco, pelo teu Filho que nos salvou. Te louvamos, ó Deus, que mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor atende às nossas orações. Nós temos orado, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão enfermos, e o Senhor tem cuidado deles, ó Pai. A irmã Denise, a irmã Raquel, ó Deus, o Lucas, ó Deus, que estava hospitalizado e voltou para sua casa, Senhor, a mãe da nossa irmã Vânia, Senhor, e tantos outros irmãos, ó Deus, que têm estado enfermo, e nós temos colocado diante de Ti, ó Deus, e pela Tua misericórdia, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e é um Deus amoroso, Deus. O Senhor tem atendido às nossas orações. Nós Te louvamos, Te agradecemos por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Gostaria de lembrá-los para que pedir ao Bruno que coloque o número da conta da igreja na nossa tela aí, para que os irmãos não deixem de contribuir com os dízimos, ofertas, para que o trabalho do Senhor continue, o trabalho de pregação do Reino dos Céus continue. Gostaria de
pedir aos irmãos que continuem orando também por esses irmãos que eu orei agora, né? A nossa irmã Raquel, irmãos que foram acometidos da Covid-19, a nossa irmã Raquel, a Denise, o Lucas, que agora está em casa, vamos continuar orando por ele, a mãe da nossa irmã Vânia e outros irmãos. Eu gostaria até de colocar, se você quer fazer algum pedido de oração por algum outro irmão que está enfermo, pode colocar no chat aí, meus irmãos, tá? Coloca no chat que a gente vai estar orando por você. Rayane, o irmão está pedindo aqui, o nosso irmão pastor Adilson pediu oração pela Rayane, tá? Então vamos estar orando pela Rayane também, viu? Eu gostaria de passar já a palavra para os nossos irmãos do grupo de louvor, que vão continuar louvando ao Senhor nessa noite. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar na casa do Senhor, adorar o nosso Deus, o digno de louvor e glória. O Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Aleluia. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém? Vamos louvar, como diz esse Salmo 117, é a graça de Jesus. Aleluia. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus.
todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida da minha vida. Vida. Aleluia. É a graça de Jesus que nos faz caminhar. É o amor do Pai que nos faz vivermos. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade liberta os meus ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer te preciso, me derramar, Senhor, dizer que eu sou grato, dizer que és formoso. És formoso, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Pai. Nós te entregamos a nossa vida, Deus. Nós entregamos tudo que temos a Ti, ó Pai. Te dou meu coração e tudo que há em mim.
entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meu direito dou. Orgulho vou tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te entregamos, Senhor, esse louvor. Te entregamos a nossa vida. Meu irmão, ore em você na sua casa. Se você tem alguma coisa para entregar para o Senhor, seu coração, a sua vida, você pode orar nesse momento. Falar: Deus, nós te entregamos tudo que temos, os nossos problemas, as nossas aflições, nós te entregamos no altar, ó Deus. Sabemos que o Senhor toma conta da nossa vida, que o Senhor toma conta de tudo que nós temos e que nós dependemos, somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Fala conosco, Deus, fala conosco, Espírito Santo, através da palavra que vai ser ministrada agora, que ela possa ser encaminhada e direcionada aos corações que precisam receber a palavra do Senhor, que elas possam cair ali e brotar, ó Deus, e dar frutos e muitos frutos, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa estar chegando a cada lar que está ouvindo nesse momento, ó Deus, que está
sintonizado nesse momento, que está ligado, que está orando, entronizando a Tua presença, ó Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus para nossa meditação nesse domingo. Gênesis, capítulo 17, de 15 a 22. Bondoso Pai, abençoa esta mensagem e que ela possa falar nos nossos corações, de todos os corações que estão em seus lares. Que a tua graça seja sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E, vinda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amados irmãos, eu gostaria, porque você sabe que nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja esse mês. Hoje é domingo. Daqui a 4 dias, 5 dias, na próxima sexta-feira, a sexta próxima, conte bem, hoje é domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, a nossa igreja completará 1 ano de vida. 1 ano de vida. Então, nós vamos no dia 26, vai ser outro culto, é que nós vamos falar da história desta igreja, para que você conheça. E quanto Deus fez para o engrandecimento dessa casa. E eu queria falar com você uns negócios legais hoje. Por exemplo, a igreja é você que me ouve. Sabe por quê? Esse prédio aqui que a gente alugou, aluguel baratinho, viu? R$10.000 fora os impostos. Então esse prédio aqui já estava pronto, há muitos anos atrás. Então nós alugamos esse prédio. Então esse prédio aqui não é igreja. Esse prédio é cimento, vidro, entendeu? Igreja é você que me ouve. A igreja agora está reunida. Tá certo que nós que estamos produzindo este culto, estamos aqui com os técnicos, com os sonoplastas, com os cantores, com os instrumentistas, eu vou usar entre aspas, com os tocadores. Então, a igreja somos nós. E por que essa igreja existe? Por que essa igreja,
há 1 ano atrás, ela estava começando. Por que essa igreja, 2 anos atrás, não tinha era nada? A gente não se reunia, não existia isso. E nós vamos ver isso domingo que vem. Então, a igreja existe por causa de você que me ouve. A igreja, ela existe porque tem os instrumentos. E o instrumento é você, ser humano, cheio de virtudes, cheio de vontades, cheio de conquistas, cheio de vitórias. Contudo, também cheio de defeitos, cheio de limitações, cheio de vontade de coisas que passaram e você não conseguiu, cheio de derrotas, pessoa que fica enferma, pessoa que pensa coisas ruins. Nós somos esse povo, somos nós. Você que me ouve, que ajuda essa igreja, que prega esse evangelho, o caminho de Jesus. Quantas vezes você já não quis matar a unha seca? Quantas vezes você já não desejou a morte para alguém? Quantas vezes você já não odiou alguém de verdade? Essa igreja está cheia de gente assim. Começa do pastor, vai nos presbíteros, diáconos, as sociedades internas, e assim nós somos a igreja. E eu não sei se você já pensou como a igreja que a igreja, ela é diferente de outras instituições. Para você entrar no Rotary Club, você é indicado, você é escolhido. Não entra no Rotary quem quer. E na igreja é diferente. É só a gente tem alguém com problema, a gente vai atrás, ora e fala, vamos para a igreja. Não é assim? Então a igreja é um acúmulo de gente que não presta mesmo. É um acúmulo de gente cheia de defeito. A gente prega o evangelho para os viciados em drogas ilícitas. É para as pessoas que utilizam seus corpos para prazeres. Esta igreja é uma igreja que acolhe aquele empresário que socialmente ele deu prejuízo para muitas empresas, deixou de pagar funcionários. A igreja é cheia de gente, também cheia de sucesso, pessoas graduadas, pessoas trabalhadoras, vitoriosas, pessoas exemplares. Então a igreja tem de tudo ou não tem? Você concorda comigo ou não concorda? E por quê? Porque a nossa igreja acolhe. A nossa igreja acolhe todo mundo. Então é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que você, sendo bonzinho ou não, você é instrumento de Deus. A igreja é instrumentalizada por você, por mim. Então, nós estamos falando de igreja, estamos falando de instrumento de Deus. E nós vamos pegar como modelo para servir para nós, que Isaac é um instrumento de Deus. Olha só, o texto fala que Isaac é um instrumento de Deus. Deus chama o pai de Isaac, chamado Abrão, não era Abraão não, era o Abrão, em Ur dos Caldeus, para fazer dele uma grande nação. Então ele deixa toda a parentela e sai de Ur dos Caldeus, leva sua esposa, o seu primo Ló, e eles chegam em Canaã. E aí é aquilo que nós começamos a ver. Sarai, sua esposa, era estéril. Ela tinha 90 anos quando ela ouviu essa voz do anjo. Ela tinha 90 anos, ele tinha 100. Começando a vida aos 100 anos, começando a obedecer a Deus aos 100 anos, começando a obedecer a Deus aos 90 anos, aos 100 anos saindo da sua terra e indo para um lugar que eles não conheciam, um lugar que não tinha nada a ver. Olha o que Deus apronta, olha o que Deus trama, olha o que Deus prepara. Então ele foi, o Abrão, 100 anos, a mulher 90 anos,
foram para Canaã e eles precisavam ter um descendente. Isaac deveria nascer para dar descendência a Abraão. Depois passa a ser a Abraão. E Sarai passa a ser Sara. Então, é assim que começa o povo de Deus. Presta atenção para você ver como o povo de Deus vem de uma fonte que não existe água. Vem de um lugar inexistente. Ele brota com pessoas incapazes. O povo de Deus é contra qualquer raciocínio lógico. Jesus chega a falar que são os loucos que ele gosta, porque confundem os sábios. Então, por isso que eu estava falando, sabe, de crente bonzinho, de crente ruinzinho, de pipipi, pipipi, porque é assim. Então, o que acontece? A mãe, com 90 anos, ela fala, eu já não tenho mais o costume das mulheres, eu já tenho a madre cerrada, o meu marido tem 100 anos, esse anjo aí está falando, pode ver que o texto fala que eles riram do anjo. Sabe, irmãos, igreja é assim, vem de onde a gente não espera, porque é Deus quem faz. Você não precisa ser saudável para ter filho, você não precisa ser jovem para ter filho, você não precisa ser cheio de saúde e vigor para obedecer à voz de Deus. Esses tinham 100 anos e a mulher 90. E aí Deus fala, de vocês dois aqui eu vou fazer nascer um bebezinho e vou usar esse bebezinho como pai de muitas nações. É isso aí, entendeu? A gente não pode ficar esperando a lógica humana. Então Isaac deveria nascer. Agora veja bem, eu não vou ler e nem você precisa ler. Mas se você ler do capítulo 21, de 2 em diante, você vai ver que o filho de Abraão e Sara, ele nasceu do impossível. E ele, moço e moça que quer arrumar casamento, está pedindo a Deus para arrumar um namorado, uma namorada. Você já viu falar? O rapaz fala, eu vou procurar minha Rebeca. E a moça fala, eu vou procurar meu Isaac. Por quê? Por causa desses dois. Esses se encontraram porque Deus os ajuntou. Deus os uniu. Não foi beleza física. Não foi aquele papo de conquista. Não foram os cabelos bonitos. Não foi o nível social. Não, foi Deus que arrumou a Rebeca para o Isaac. Foi Deus que arrumou o Isaac para a Rebeca. E aí esse Isaac, que é aquele tal pai de Esaú e Jacó, que deu a origem no povo de Deus, das 12 tribos. Então, como nós estamos falando que esse Isaac é o instrumento de Deus, primeira coisa que nós vamos ver é que ele era um instrumento de Deus muito limitado. Um instrumento que não prestava para nada. Instrumento ruim de corte. Machado sem cabo. Carro sem motor. Botina sem solado. Era ele. Gostou aí das comparações? Então, meus irmãos, ele era um indivíduo cheio de imperfeições. Ele era um indivíduo cheio de deformidades. Isaac era um indivíduo cheio de manchas. Isaac era um indivíduo cheio de irregularidades. O carro flex, ele já é flex, não é? Ele é álcool, ele é gasolina. Então é flex. Esse Isaac aqui, eu vou usar entre aspas, viu? Para você não ficar pensando que eu sou tão ridículo, né? E o Isaac, ele não era flex, ele era biflex. De tão deformado que ele era, de tanta irregularidade que ele tinha. Ele era desproporcional a tudo. Os seus defeitos, eu vou falar alguns, para a gente passar por item 2. Por que eu estou falando dos defeitos desse Isaac? É porque Deus começou a igreja, Deus começou o seu povo com um homem dessa estirpe. Deus começou o trabalho com um homem cheio de limitações.
Então, se você ficar pensando que a nossa igreja só vai crescer quando tiver homens aqui, todos bem organizadinhos, homens certinhos, que não tem defeito, que não pecam, só famílias maravilhosas, onde os filhinhos ficam andando na grama, fazendo piquenique debaixo da árvore, o marido bonzinho, a mulher maravilhosa, eles nunca brigaram. Não, não é isso que vai fazer a igreja crescer, não. O que vai fazer a igreja crescer é Deus. Ele instrumentaliza. Ó, Deus instrumentaliza quem Ele quer. Não foi Balaão que ouviu a voz de Deus pela boca da jumenta? É uma jumenta. Não foi. Se você olhar comigo, você verá que Deus usou como instrumento vara para abrir mar, vara para sair água. Vara, um pedaço de pau que você pega no chão. Ele usou as vacas, ele usou verme. Ele usou verme. Verme destruiu a plantinha lá de Jonas. E verme também, lá em Atos 12, 23, comeu o rei. Ele usou corvo para levar carne para Elias. Ele usou prostituta para abrigar o povo de Deus lá em Jericó. Me ajuda aí, Jonas. Lá em Jericó. Então ele usou, ó. Vai na genealogia de Jesus para você ver quem ele usou. Ele usou filho de prostituta. Ele usou tudo. Então não é possível que você ser pior que essa turma inteira. Você é mais ou menos igual a eles. Depende a hora. Então Deus quer te usar. A Bíblia fala com muita propriedade que esse homem que Deus quer usar, que vai fazer a igreja nascer por ele. Eu não quero que você leia, mas eu vou citar. Depois, se você quiser, você pode ler o capítulo 25, verso 28. Fala que ele vivia num mundo egoísta. Ele vivia num mundo cheio de medo. E ele era mentiroso. Quem que é o pai da mentira? Diabo. Quem tem medo? Quem tem Deus lança fora todo o medo. Egoísmo, nós temos que ser altruístas. Mas ele tinha esses defeitos. Veja bem, o pai dele era egoísta porque ele amava mais um filho do que o outro. O pai de Esaú e Jacó, que era ele. Por que ele amava mais um filho do que o outro? Por que ele amava mais Esaú? Ele era tão egoísta que ele amava mais o Esaú, porque o Esaú era caçador e trazia caça para ele. Então esse homem, que eu estou falando que era instrumento de Deus, que é o Isaac, o marido da Rebeca, o pai de Esaú e Jacó, ele era egoísta a ponto de dividir os próprios filhos. Ele fez com que um filho matasse o outro, de tanta proteção que ele dava para aquele que morreu. Era esse homem, a Bíblia fala que foi com ele que começou a igreja. E se você for um pai que protege mais um que o outro, para com isso, ô Isaac. Se você for uma mãe que protege mais um filho do que o outro, para com isso, ô Rebeca. Entendeu? Você não é, eu tenho certeza que não é. O capítulo 26, o verso 9, fala que ele era medroso. Ele ficou com medo, ele estava indo para uma cidade, e ele ficou com tanto medo de Abimeleque, que ele chegou e falou para Abimeleque, com medo de ser morto, que ele queria amizade com Abimeleque. Gente, a coisa era tão séria que a mulher dele era bonita, né? Rebeca, mulher de Isaac, a Bíblia fala que ela era formosa. Sabe, ela andava de sapato de salto, aquele saltão alto. Andava com aqueles vestidos de seda, aquele cabelo cheio de produto, aqueles produtos. Passava negócio no olho assim, unha feita, tinha que as unhas postiças. Ela era uma mulher linda demais, maravilhosa demais. E aí,
o que o marido dela fez quando eles estavam indo para uma terra chamada Gerar? O marido dela chegou e falou assim para ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para eles que você é minha irmã. Não fala que é minha esposa, não. Porque se você falar que é minha irmã, eles não vão me matar. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para depois ficar com você. Porque mulher bonita igual você não tem na face da terra. Então eu vou mentir. Vou falar que você não é minha mulher e você segura as pontas. Olha só que confiança que eles estavam tendo em Deus. Não foi Deus que chamou. Não foi Deus que falou para fazer. Por que quer ajudar Deus com mentira? E eles falaram então, não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Só que depois o rei ficou olhando assim de longe pela janela, porque o rei botou eles eram irmãos, né? Ficaram lá perto um do outro. Aí o rei viu o Isaac, que ele era carinhoso com ela. E o rei viu ele acariciando a esposa. O rei Abimeleque viu o Isaac acariciando a Rebeca. Aí o Abimeleque chegou e falou assim, você está ficando louco, rapaz? Você falou que a mulher é sua irmã, e nós estamos de olho nela. Quase que nós faz coisa errada por causa de você. Eu falei entre aspas, o faz, viu, irmão? É que eu sou caipira. Quase que nós fizemos tudo errado por causa de você. E aí, a ira de Deus ia vir sobre nós, viria sobre nós. Não faça isso, rapaz. Então, o homem que chegou, deveria ser bênção, estava buscando maldição para o povo. Mentiroso, medroso. Meus amados irmãos, o verso 27, 19 fala que ele não era Deus mesmo, ele era homem. E como homem, ele era limitado. Como homem, ele tinha problemas. E eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para eu passar para o segundo item. Você já entendeu quem você é? E Deus quer usar é você para fazer essa igreja ir embora para frente. Não fica pensando que você não é capaz. Você é capaz. Eu comecei a trabalhar numa igreja, que eu cheguei nessa igreja, eles botavam os hinos, tocar, numa gravação, que eles compram um CD, e aí o povo cantava os hinos com aquele CD tocando. Eu falei para um rapaz lá que estava lá, eu falei, por que não tem ninguém para tocar violão? Ele falou, ninguém sabe. Eu falei, então você vai fazer um favor para mim, você vai entrar na escola de violão e você vai aprender a tocar violão. A igreja precisa ter gente para tocar violão. É tão gostoso agora que eu olho nas lives da igreja, ele tocando violão. Então você não precisa saber tocar violão, vai aprender. Você não precisa ser perdoador, aprenda a perdoar. Você não precisa ser rico, trabalhe. Você não precisa ser... Você entendeu? Deus quer usar você instrumento. Você é instrumento de Deus limitado. Vamos à segunda coisa. Isaac, ele era um instrumento de Deus também, e ele era limitado, mas ele tinha virtudes. Só falta falar que você não tem virtude. Só falta falar que o pastor Adilson não tem virtude. Só falta falar que o Bruno não tem virtude. Só falta falar que a Noemi não tem virtude. Só falta falar que a Noeli não tem virtude. Só falta falar que o Washington não tem virtude. Não, nós temos virtude. Só falta falar você que me ouve não tem virtude. Não, você é um instrumento de Deus limitado, sim. Mas você também tem virtude. E Isaac tinha virtude. Isso é que é gostoso no texto da Bíblia. Então ele era um homem virtuoso. Ele era um instrumento de Deus virtuoso. Ele tinha uma força moral. Tinha. Pode parecer que não. Tanto defeito que eu pus nele, né? Mas ele tinha força moral. Eu pus não, a Bíblia que mostra. Ele tinha uma disposição de praticar o bem. Ele queria praticar o bem. Ele tinha qualidades de grande monta.
ele tinha predicativos que não dava para contar também. E você é assim. Você tem essas coisas. Por exemplo, ele era um homem de paz. Diz a palavra de Deus no capítulo 26, no verso 20 do livro das Origens, ou melhor, de Gênesis, fala que ele furava poço e vinham os inimigos e falavam, esse poço é nosso. Poço é cisterna, sabe? Poço artesiano, sabe o que é? Então, aí eles falavam assim, esse poço é nosso. Ele falou, não, fui eu que furei esse poço. Eu e meus homens aqui, nós furamos o poço é nosso. Aí os inimigos falavam assim, é nosso poço. Ele falava, tá bom, fica com o poço. Olha só, ele não gostava de brigar no semáforo. Ele não gostava de brigar em qualquer lugar. Então, lá nesse semáforo que tinha lá em Israel, eles falavam, esse poço é nosso. Ele falava, tá bom, então fica com o poço para você. Isso é uma virtude. Alguém falar alguma coisa para você e você engolir. Isso é virtude. Mas também fala que ele era trabalhador, e o versículo 12 do capítulo 26, fala que ele trabalhava na fazenda e ele colhia a 100 por 1, porque ele cuidava bem da fazenda, do plantio. Então ele era um homem trabalhador, ele era um homem que meditava em duas situações, o texto fala no capítulo 24, de 63 em diante, fala, sabe o quê? Fala duas ocasiões, quando Deus falou para o pai dele, vamos arrumar uma namorada para o Isaac. Ele, ao invés de ficar aquele moço doido para achar a namorada, fica desesperado. Ai, cadê a namorada? Vou atrás, vou buscar. Tem uns moços na igreja, ou moço não sei onde, ficam desesperados, não arrumou namorada. Tem umas moças que hora que elas chegam 30, 35, e elas ficam doidas. Ai, eu vou ficar para titia, meu Jesus. Para com isso. A Bíblia mostra para nós que ele foi meditar. Ele foi orar, falar com Deus. Esse Deus que deu esse menino para os pais já velhos, é o mesmo Deus que cuida de quem tem desejo de casar. Se você tem desejo de casar, é porque Deus pôs esse desejo no seu coração e você vai casar. Se não casar, Deus tira do seu coração. Você vai ficar feliz, porque Deus não deixa aquele que medita ficar infeliz. Mas tem uma outra coisa que o texto fala para nós também, que ele teve um momento que a mãe dele faleceu. Então, ao invés dele chorar, ficar desesperado, igual muita gente, quando a mãe morre, a minha, graças a Deus, está viva, mas ela vai morrer também. Todos nós vamos morrer. Por mais que você ame sua mãe, por mais que o seu filho te ame, vai morrer todo mundo. Não tem jeito de não morrer. Só se Jesus vier e você for arrebatado antes de morrer. Mas então a mãe morreu, ele, ao invés de entrar em desespero, a Bíblia fala que ele entrou em meditação. E sabe como que ele meditava? Se você olhar lá no Salmo 19, versículos de 1 a 4, você vai ver ele falando, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É coisa tão linda, nesse Salmo 19, de 1 a 4, que ele fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E no versículo 2 fala assim, um dia, olha só o que ele meditava, um dia discursa o outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Olha o versículo 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No momento, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Amados, vai meditar. Deixa Deus cuidar de você. E ele era um homem virtuoso. Esse homem era virtuoso. E ele não ficava incomodando a Deus, afrontando os homens de Gerar e pedindo, Senhor, eu estou aqui para te servir. Esses homens de Gerar que querem me tomar o poço, manda fogo, mata eles. Eles estão errados. Não, eles não faziam isso. Esse homem era um homem de oração, era um homem carinhoso com a sua esposa. Ele era um instrumento virtuoso, sim, ele procurava paz, ele buscava orar nos momentos mais difíceis, ele invocava a Deus, e não a justiça humana.
Pare de querer ser justo com suas próprias forças, com seus próprios braços. Faz-se não. A vingança pertence ao Senhor. E nós estamos funcionando, nós estamos trabalhando, nós estamos criando uma igreja. Não esqueça que Deus tem muito povo nessa cidade e depende de você para evangelizar o seu condomínio. Dê testemunho na sua empresa. Nós somos o povo de Deus que Ele pôs para salvar o povo. Nós somos o instrumento de Deus para anunciar e falar para os outros: oh, Jesus salva. Briga não, tá? Seja virtuoso. Bom, eu vou partir para a última coisa, porque a última coisa também, porque ninguém aguenta falar desse tanto, né, irmão? Tem que terminar logo, senão, meu Jesus. Então, ele era um instrumento limitado, um instrumento virtuoso, e a terceira e última coisa, era um instrumento vitorioso. Então, você vai ser vitorioso. Você tem limitação? Tenho. Você tem virtudes? Também tem. E você vai ser vitorioso. Que qual o seu objetivo? Veja bem, nós sabemos que esse homem, Isaac, ele era invejado porque a mulher dele era bonita. Ele era invejado porque a fazenda dele dava 100 por 1. A Bíblia fala 100 por 1. Então ele era rico de empresa, era a mulher bonita, ele era escolhido de Deus. Não é fácil ser crente. Ainda mais quando você é escolhido por Deus. Só vem gente para atrapalhar a sua vida, para infernizar seu canto. E esse homem diz que ele foi muito abençoado no capítulo 26, no verso 24. E diz a Bíblia que este é o fim de todos os que são instrumentos de Deus. Não tem um instrumento de Deus que não vai ser vitorioso. Ou Deus não tem força. Amado, se o teu instrumento, se você for instrumento, se eu for instrumento de Deus, eu vou ser instrumento de paz e jamais serei instrumento de conflito. Eu vou ser instrumento de amor e jamais serei instrumento de ódio. Eu vou ser instrumento de salvação e jamais serei instrumento de perdição. Eu vou ser instrumento de luz e jamais serei instrumento de trevas. Eu serei instrumento de bênção e não de maldição. Eu serei instrumento de vitória e não de pessoas vencidas. O mundo tem muita gente precisando de você, instrumento de Deus. Um ano de igreja, porque nós temos instrumentos de Deus aqui, instrumentos limitados sim, mas também instrumentos que têm virtudes, e todos nós seremos vitoriosos. É isso que você tem que entender, e eu quero concluir dizendo que acaso Deus pede para você algo demasiadamente difícil? Não pede para você, ele usa você. E tem mais um difícil, se você fizer um pouquinho de esforço, a gente resolve. Mas ele te usa para fazer coisa impossível. Coisa impossível. Domingo eu vou contar a história dessa igreja para você. Então Abraão, com idade de 100 anos, a mulher dele, com idade de 90 anos, e ainda estéril, hein? Foi desse casal que nasceu o instrumento de Deus. Então não duvide. Deus quer salvar o povo de Ribeirão Preto, de região. Deus quer usar essa igreja aqui para ser um celeiro de pastores. Os seus filhos serão pastores. Não tenha dúvida, pastor mesmo que eu estou dizendo. Nós teremos missionários saindo daqui. Celeiro é onde fabrica obreiros. E nós teremos homens de Deus aqui, chefes de casa, mulheres de casa. Somos todos instrumentos de Deus. E é daqui que vai sair o povo para salvar essa nação. Não duvide, Deus usou um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, para começar essa igreja presbiteriana do Jardim Botânico, há muitos e muitos mil anos atrás. Por isso que nós estamos aqui. Por Jesus Cristo falou, todos aqueles que creem em mim são filhos de Abraão. Tá bom? Deus te abençoe e a mim também. E agora, irmãos,
ficai em paz. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão, a misericórdia, as ternas consolações do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. A graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida, da minha vida.